Começando mais um Poli Matias. E aí, Poli, como é que você está? Olá, tô bem. E você? Como Uma estamos? semana fora, né? Mas, enfim, acontece. Temos que tomar Sim. conta de nossas questões. Mas estamos aqui de volta e para falar do quê? Infância? Cultura de infância? Ou só infância ou a gente vai para além da infância? Para aquele A momento em que gente. a gente percebe que não é mais criança. Eu gosto desse momento. Eu acho que vamos por aí. Você Vamos tem por esse aí. insight aí? Quando é que você falou assim, você tem irmãos? Tenho. Tenho Irmão, duas irmãs e um irmão. você é a mais Então velha, eu sou a mais velha. como eu. Puxei esse Então, carro. Possivelmente Como você é que deve é? ter tido um insight como o que eu tive de isso é coisa dos meus irmãos, isso não é coisa minha. Tanto é, Ah, desculpa te interromper, não, não, era que foi justamente. aqui, ó. Foi aqui que tudo acabou, Olha só, o LP da TV Colosso. da TV Colosso. E ele é endereçado para minha irmã, acho que meu pai também já tinha entendido. Ele só escreveu para ela, era presente de Dia das Crianças. Eu não ganhei esse presente, porém está aqui comigo. Você não Natália, não ganhou devolvo. presente nesse dia. Não. Então, além de ser o E, endereçado para sua irmã, você não ganhou presente do Dia das Crianças. Isso é muito significativo, né? Qual era a e meu idade? pai, acho que ele entendeu que eu não via, né, também. Diga. Qual é que era a tua idade quando a sua irmã recebeu esse 11. 11? Tá. Então é isso, é bem 11. ali no limiar. E você não gostava de TV Colosso? Como é que foi essa? Eu não via, eu não criei assim uma versão, mas eu já achava até fofinho e falava, não é para mim, não assistia mesmo, assim, saía da sala. Uma E coisa, foi outro ali. público-alvo. Não sou É. mais o público desse programa. E na adolescência foi muito bom, já na adolescência, aquela adolescência que a gente já tá namorando e tudo, começando a conhecer os caras e tal. Se um cara falasse pra mim que viu TV Colosso, eu falo, novinho demais. Acho que esse daqui não É pode muito ter visto TV engraçado. Colosso. Fugindo um pouco do nosso tema, né, para variar, sempre fugindo, mas TV Colosso para mim tem uma outra conotação É. que quando eu soube que eles iam fazer TV Colosso, nessa época eu já devia ter, sei lá, 15, 16 anos, e isso é começo dos anos 90, né? E aí tinha uma coisa do. Então, entre os roteiristas da TV Colosso estavam integrantes do Cacete do Planeta, se não me engano, e inclusive Laerte, Angeli e Glauco. Então já. Pesado, hein? E ao mesmo tempo era uma coisa. Era mais interessante. Eu assistia a TV Colosso, mas com o olhar de tipo, vamos ver o que esses caras estão fazendo para as crianças na TV. Né? E era muito claro assim para mim que tipo, putz, que legal, os caras encontraram uma brecha para conseguir falar com um público que não sou mais eu, mas eu consigo entender o que eles estão fazendo. Mas É você maravilhoso. não fisgou isso, né? Essa coisa da Não. mensagem subliminar que eles estavam passando. Você simplesmente ignorou Não. a TV Eu Colosso. acho que as camadas, né, quando eles trabalham, ou é a camada mesmo, quer dizer, poderia abarcar tudo, né, mas para mim, assim, aquela coisa mesmo da infância, eu nunca catei a coisa seguinte, que eu acho que já era um pouquinho mais adulta também, né, que é você pegar o estereótipo do chefe, né, o cara que puxa saco do chefe, são muitas coisas, né, ali. Não peguei, não, E tinha apenas uma saí coisa fora. meio tanto o Muppet Show, que eu acho que era a principal referência, né, claro, mas Uhum. uma coisa também meio Saturday Night Live, porque assim, é uma coisa que não sei se você já parou para pensar. Qual é o tema do Saturday Night Live? Você já parou para pensar nisso? Não. É televisão. Todos os quadros do Saturday Night Live são programas de televisão. Todos, todos, sem exceção. É Qualquer mesmo. coisa que aconteça, acontece dentro de um programa de TV. E a TV Colosso era isso, era um canal e Era todos mesmo. os quadros eram diferentes programas ou a gente acompanhando os bastidores da televisão, né? E aí tinha todo, eu não lembro qual o nome pô, tinha um personagem que lembrando da cara, acho que era o protagonista, que era uma espécie de, não era produção, hoje a gente chama de produção, é contra-regra. Uhum. Era o faz tudo da TV Colosso, um cachorrinho que ficava para lá e para cá e meio que a gente acompanhava o que estava acontecendo nos Uhum. bastidores do canal através do ponto de vista do cara que era obrigado a fazer tudo. Né? Genial, né? Mas E esse. esse foi o teu primeiro insight em relação, não, isso não me pertence mais. Mas a partir daí, outras coisas surgiram. Sim, porque a música também parou, né,
de funcionar a música infantil, então eu não sei se a gente já entra nessa transição minha da música, ou a gente volta um pouquinho e já começa a falar do que é a música infantil, né? Fica à Eu vontade. acho que é por aí. E é um gancho bom, porque quando você cita, por exemplo, essa equipe de peso que fez a TV Colosso, e hoje, olhando para trás, a gente vê como tinha gente boa produzindo coisas para crianças, e se a gente entrar nessa na música, é loucura, né? A Arca de Noé, você citou um. Pois é, na verdade era exatamente quando a gente estava combinando a pauta, eu tinha comentado isso, porque a questão de falar com o público infantil sempre foi uma coisa muito importante para diferentes agentes na história da cultura, né? E aí a gente pode voltar aí para além das nossas infâncias, mas de alguma forma batendo nelas, né? Você pensar que um Monteiro Lobato, por exemplo, é um cara que num determinado momento da vida dele, ele autor, escritor, e um cara, e aí não vou nem entrar na questão, enfim, autor racista, meio notório, né, a favor da eugenia. Mas num dado momento ele para de escrever, ou para não, dá um foco menor para os assuntos ditos sérios, para se focar na literatura infantil. E em outros momentos da cultura brasileira você teve esses momentos em que um determinado artista, um determinado produtor percebe que, tipo, putz, preciso falar com as crianças, preciso falar com a próxima geração. E eu, como eu estava te citando aí, puxando aí um pouco para a minha experiência desse momento da virada, isso não chegou a acontecer com a música. Quer dizer, aconteceu com a música, mas não propriamente com a música brasileira. E meus pais sempre ouviram música brasileira, foi uma coisa... Tomei MPB na mamadeira. Meu gosto por Chico, Caetano, Gil, esses nomes vêm todos de infância. Ao mesmo tempo, tem artistas que eu nem gosto tanto, sei lá, Simone, Ivan Lins, que eu sei de músicas deles porque minha mãe ouvia muito. Mas, ao mesmo tempo, já tinha aquela coisa, nesse momento, de ter uma preocupação com o público infantil. Para mim, o grande marco, aí, não da virada da infância para a pré-adolescência, mas da infância, em termos de música, é o Saltimbancos Trapalhões, que acredito que seja o grande marco para a minha geração, para quem nasceu nos anos 70. Não é uma coisa de... Para quem não sabe, o Saltimbancos Trapalhões... Saltimbancos Trapalhões, o Saltimbancos. Saltimbancos Trapalhões é outra coisa. Vai ter também. O Saltimbancos era uma peça italiana. O Chico Buarque passa um tempo na Itália, exilado, né, na época da ditadura militar, e ele acaba conhecendo a classe artística italiana, compõe em italiano e faz algumas versões de músicas italianas para o Brasil, entre elas a história inteira do Saltimbancos. A história do Saltimbancos a gente sabe que é aquela dos 4 bichos que se veem perdidos, é um jumento, uma galinha, um cachorro e uma gata. E eles conseguem, se juntando, conseguir superar, eu não vou contar mais detalhes da história, né, mas superar uma situação adversa pela qual eles passavam. E ele junta um elenco ótimo, né? A Miúcha, 2 caras do MPB4, quem que era a outra? Não lembro se é a Lucinha Lins já é outra coisa, enfim. E faz as letras em português para essa história e lança isso como um disco com uma série de mensagens subliminares. Assim, tem uma parte... Você conhece o Saltimbancos? Eu não conheço o Saltimbancos de consumir a obra, mas na escola que eu fazia balé e artes plásticas, sempre tinha alguma apresentação com o Saltimbancos. Então, eu pegava algum pedacinho ou outro de dança. Tem uma passagem, porque, assim, no fim das contas, a mensagem do Saltimbancos é a união faz a força. Né? Tipo, é o verso final, né? Todos juntos somos fortes, somos flechas, somos arcos. Todos nós no mesmo barco, não há nada a temer. Ao meu lado há um amigo que é preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há nada a temer. Né? E dentro do contexto tanto do que estava acontecendo na Itália, né? A Itália tem toda aquela questão do maio de 68 prolongado, né? Que atravessa os anos 70, quanto o que estava acontecendo no Brasil. E aí tem uma determinada música que fala que hoje a banda sai, acho que é a mesma música, inclusive, hoje a banda sairá
E aí é uma hora que ele fala assim, sairá, 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 lá, 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 lá. Esse trechinho, sairá, é uma música chamada Sairá, a ira, em francês. Essa ira, melhor dizendo, que foi um dos hinos populares da época da Revolução Francesa. Então tá ali embutido dentro de um disco infantil do Chico Buarque, tá lá uma mensagem subliminar para a gente lembrar como chegamos até aqui. E aí é isso. Na hora que eu descobri isso, eu falei, nossa, conexão, que foda. E aos poucos eu fui entendendo que não só a questão dos saltimbancos, mas outros artistas brasileiros, né? E aí o papel da Globo é muito importante nessa história, que é a criação dos especiais infantis, que chamam Hit da MPB na época, né? E aí você tem 2 volumes da Arca de Noé, que inspirado nos poemas do Vinícius de Moraes, musicados pelo Toquinho, com um elenco que vai desde Ney Matogrosso, Fagner, Moraes Moreira, Chico Buarque, Milton Nascimento, todo mundo assim, Alceu vai Valença. puxando ali, cada um deles cantando uma música sobre um bicho, né? É. Possivelmente eu fui ligar os nomes das pessoas a partir da Arca de Noé. Esse é o cara que canta a música da foca. A música da foca é o cara que canta Morena Tropicana. Aos poucos fui fazendo a relação de e aí, sei lá, teve o outro Pilim Pim Pim, que era uma homenagem ao Capão Amarelo. Aí o Moraes Moreira era o Visconde, a Baby Consuelo era a Emília. Então tem a ver com aquele disco do Preta Pretinha. São os mesmos caras. Então Porque você tinha essa referência em casa, né? Você tinha MPB em casa, eu não tinha. Eu tinha, não só tinha MPB, como eu tinha a MPB como regra. E assim, meus pais falavam, para que você vai escutar música estrangeira? E em Brasília, acredito que até hoje tem uma rádio que chama Rádio Nacional, que só toca música brasileira o tempo todo, que eu acho ótimo, né? Acho que é um grande serviço que é feito. Mas em casa era isso, só se escutava música brasileira, e naqueles momentos, estava lembrando isso, comentando com uma amiga minha outro dia. Eu lembro direitinho dessa cena, que eu estava indo com a minha mãe, acho que minha mãe parou na farmácia, e é aquela coisa, né? Anos 80, aí eu era menos de 10 anos, estou falando de antes de 85, e andando no banco da frente do carro, sem cinto de segurança, minha mãe estava voltando para casa, né? Fumando não, né? Minha mãe não fumava, meu pai fumava, mas enfim, é uma situação que tinha essa poderia cena. acontecer. E aí ela encosta o carro para passar, para pegar alguma coisa na farmácia. Espera aí que eu vou na farmácia, fica aqui. E aí, como ela fazia todas as vezes que me deixava sozinho no carro, eu ia lá e mudava a estação para escutar um outro tipo de música, né? E não necessariamente músicas em inglês, mas músicas que os meus pais não deixam eu escutar. E eu acho que no fim das contas, o fim da infância tem muito a ver com isso, né? Quando você consegue falar assim, não quero isso que você está me dando, né? Eu quero algo diferente, algo que eu possa dizer o que é. E aí eu lembro direitinho que eu sintonizei em Man Eater, do Hall & Oates. Oh, here she comes, watch out boy, she'll cheer you up. E eu não sabia nada de inglês, eu só entendi aquele olhos de cão. Aí eu fiquei, será que é olhos de cão? Como assim? Será que é por isso que eu não posso escutar essas músicas? Mas já estava plantado aí uma coisa de tipo, tem um mundo além da música que os meus pais querem que eu escute. E a música que os meus pais passavam, além das próprias músicas da MPB e dessa versão infantil da MPB, também tinham, não sei se você... Eita, desapareceu a câmera aí, hein, Polly? Desapareci, vai. Continua aí que eu tô aqui. Pronto. Na hora em que... quando os meus pais... Quando eu e minha irmã, nós somos os 2 mais velhos, começamos a crescer, eu lembro direitinho, desapareceu de novo. Eita. Você está mexendo aí, né? Aprendendo aí as configurações. Sim. E tinha isso você não sei se você lembra, que eram os disquinhos, que eram clássicos da Disney, e aí eram discos com história, né? E aí, principalmente da Disney, se vendia em banca, e aí você comprava, vinha um livrinho, e no final tinha o disco, você ouvia. E aí tinha a coleção Taba,
que era uma versão brasileira do disquinho, que eram histórias novas e histórias novas de autores brasileiros, falando da cultura brasileira, falando de folclore, falando de regiões, de tipos de comida, e, ao mesmo tempo, sempre trazendo um single de algum cantor brasileiro contemporâneo. Então, foi do mesmo jeito que o Pilim Pim Pim me conectou, ou, sei lá, o Pluk Plaktizum, eu fiz a relação, o Raul Seixas, o cara do Carimbador Maluco, é o cara do Sociedade Alternativa. Também tive esses momentos com essa coleção Taba, que é muito boa, assim. Não sei se está no Spotify, não sei se está, mas, enfim, recomendo. É até bom a gente olhar. Atrás. Eles eram lindos, né? Eles eram coloridos, todos eles, assim, um mais bonitinho que o outro. E, para mim, assim, o que aconteceu foi que eu peguei essa geração dos discos, Trem da Alegria, Balão Mágico, né? Então, e que isso dominava as festinhas. Então, não existia festinha de criança com música de adulto, assim. E a gente tinha o nosso som. E sessão de terapia, né? Foi recente. Aliás, sabe como eu percebi isso? Tem o documentário do Barcinski, o História Secreta do Pop Brasileiro. Pop brasileiro. Não tá vi na ainda, mas todo mundo fala que é muito bom, né? É muito bom. É não, muito bom. E no episódio de música infantil eu chorei. E aí, além de eu ter entendido alguma coisa do como aquela música foi possível, por que essa música toda como foi feita e tal, eu entendi uma coisa sobre a minha infância, que a gente às vezes trabalha muito com falta, né? Os brinquedos que eu não tive. Ali eu tive um insight que eu tinha todos os discos. Eu era criança com a coleção de disco, então foram esses os presentes que eu ganhei, né? Os brinquedos eram discos. Era uma riqueza, assim, agora. Muita Xuxa, Trem da Alegria e tal. E nesse episódio também é maravilhoso. O Massadas, o Massadas conta muita coisa como foi feita. Então a gente vê que esse fundo, né, tinha muita gente trabalhando mesmo para esse público, né? Michael Sullivan e Paulo Massadas, você está falando aí num contexto música infantil, mas eles eram os maiores hitmakers dos anos 80 no Brasil. Punham do Roupa Nova, a Joana e, claro, as músicas da Xuxa, né? Mas um dos maiores hits da Xuxa não é da Xuxa. E eu brinco que é o começo da Axé Music. Hilarie. Hilarie é a primeira Axé Music. Tá ali, junto do Nega do Cabelo Duro, do Luiz Caldas. Hilarie está dando todas as regras ali do que a gente depois ia conhecer como Axé Music. E a do Cid Guerreiro, enfim, que tem aí essa questão. E aí eu comecei a negar esses discos, né? Na hora que eu pulei desses discos, eu fui para o que tinha em casa. Então, e a minha mãe era essa subversiva. Ao contrário, né? Porque minha mãe escutava Pink Floyd, Rolling Stones e tal, e foram os discos que eu encontrei. O Pink Floyd foi a coisa mais, assim, quando eu achei, acabou. Aí foi para sempre, assim, New Order e tal, era o que eu tinha em casa. E aí, quando eu sinto isso, né? Quando eu fui para essa transição, foi quando eu fui para esses discos. E com livro. Ou tem mais música? Não, infinito, né? A gente falar de música. Dá para falar de música, mas enfim, né? Eu lembro que eu tive esse momento de não só perceber que existia música além das músicas que os meus pais ouviam, né? E essa coisa da música, não só da música estrangeira, mas também da música pop brasileira. Enfim, sou nascido na geração que consumiu o rock dos anos 80. Então tinha uma coisa que era muito engraçada, assim, que toda a geração dos anos 80, primeiro a geração carioca, Blitz, Lulu Santos, Kid de Abelha, João Penca, era uma coisa que meus pais não se interessavam, tipo, também não tinham preconceito, não era uma coisa assim, não pode escutar isso. Era brasileiro, então não tinha problema, pode ouvir. Mas tem um dado momento, que eu sou de Brasília, né, e que aparece essa banda de Brasília chamada Legião Urbana, com esse cara que tem a voz do Jair Adriani, que era esse o principal comentário. Não, tem esse cantor novo aí, canta igualzinho o Jair Adriani. E tinha uma coisa de, tipo, pela primeira vez, Brasília tinha uma produção cultural própria. Então, não era uma coisa só dos meus pais, de falar, não, tudo bem, Legião Urbana é legal, reconheço a validade. Né? Claro que também começa aí de uma própria qualidade das letras do Renato Russo, vai comparar, sei lá, as letras do Legião com as letras da Blitz ou do João Penca, né? É mais fácil para a geração anterior reconhecer a importância disso. Até outros artistas que não são cariocas, tipo Titãs, Ira, não que eles fossem menores, mas o apelo deles era mais pop do que o apelo do Renato Russo, que tinha, bem ou mal, um apelo literário, pelo menos no jeito que ele escrevia as letras. E a geração dos pais, os meus amigos, tanto quanto os meus pais, curtiam o fato de ter uma banda
brasileira que tem uma bagagem, uma banda brasiliense ainda por cima, Brasiliense. que tem essa bagagem que não é simplesmente comer batata frita, né? Que esse era o clichê de se referir a Blitz. Blitz é aquela banda da batata frita. Não. Pô, legal. Tirar só a imaginação, que legal. Geração Coca-Cola, por enquanto. Então, tinha uma coisa disso. Mas teve a minha principal subversão em relação aos meus pais foi cair no rock, né? Na música estrangeira. Eu caí primeiro no rock, especificamente no rock clássico, né? Eu trilhei meu próprio caminho nos Beatles, né? Descobrindo ali referências do jeito que dava, até que em 87, 88 começam a relançar todos os discos dos Beatles em LP, porque no ano seguinte eles iam ser lançados pela primeira vez em CD. Eles já estavam sendo lançados, depois eu fui saber, né? O relançamento dos discos dos Beatles em LP. Quando chega no Brasil, acontece ao mesmo tempo que estavam sendo lançados pela primeira vez em CD nos Estados Unidos e na Inglaterra. E espera 1 ou 2 anos e aí, aos poucos, os discos dos Beatles começam a sair. E é engraçado, assim, que é uma coisa que muita gente não sabe. Até o Sgt. Peppers, os discos dos Beatles na Inglaterra tinham capas diferentes, títulos diferentes, ordens de música diferentes, e os discos nos Estados Unidos tinham outro. Então não tinha um consenso sobre qual é a discografia oficial dos Beatles. E nesse momento do CD, que no Brasil teve primeiro esse relançamento dos vinis, eles determinam como a discografia britânica é a discografia oficial e criam esse volume Passmasters volume 1 e 2, que era um disco duplo, que trazia todas as músicas que não estavam em LPs, que tinham sido lançadas em compactos ou em EPs. Mas aí era isso. Quando eu entrei nessa fase, eu já não era mais criança mesmo, já era adolescente, já estava colecionando discos por conta própria, pegando grana da mesada ou arrumando jeito de ganhar dinheiro para comprar disco. Aí já é uma outra fase, mas eu acho que em termos de música é isso aí. Eu te perguntei sobre literatura. Ou cinema. Livros? Pode ser livro. Vamos lá. Eu não comprava livro, né? A gente pegava em biblioteca, fora os livros que eram os da escola, assim, era a biblioteca do Sesc. E aí ia para o clube domingo, clube do Sesc, e podia pegar um livro e levar para casa. Então foi Menino do Dedo Verde, Meu Pé de Laranja Lima. Coleção Vagalume acho que fica muito ligado na escola, né? Então, aí e também uma ruma de não clássicos, né? Eu lia muita coisa, assim. Então, mas a coleção Vagalume não era uma coisa que você lia porque gostava? Era uma eu coisa... lia porque eu gostava, mas a escola tinha pedido, né? Então, eu lia. Mas era livro que a gente devorava, né? Não tem jeito, é maravilhoso demais. E agora tem um muito especial, muito específico. Sim, clássico, clássico. O Dono do Meu Nome, né? Eu ganhei, e eu li muito cedo esse livro, é muito louco, porque aqui eu tive que ter explicação de que como que... por causa desse livro? Sim. Eu e acho que todas, assim, o que aconteceu foi que as nossas mães, elas leram esse livro, embora ele seja um livro de 1914, literatura americana, né, essa autora americana, Eleanor H. Porter, eu não sei, ele virou febre de alguma forma e todas as polianas foram daí, com certeza. E foi um livro que eu ganhei, eu acho que eu tinha 6 para 7 anos, eu devo ter lido um tempo depois, tá começando a ler, né? Mas eu tive que ter explicação como você lê um livro sem figura. Então, minha mãe falou, você tem que imaginar. Eu já imaginava antes, né? E a tradução do Monteiro Lobato, essa minha versão aqui, inclusive. Olha só. Lá estava ele, né? Mas foi o primeiro livro sem figuras que você leu? Foi. Lemos Poliana. Quantas páginas? 180 páginas, hein? Já estava que estava. Mas, assim, foram vários. Eu trouxe um livro aqui que até eu não li quando era criança, mas eu acho que é um clássico tão do coração. O Onde Vivem os Monstros. Você tem história com ele ou não? Não, não tenho. Eu acho que não. Eu acho que ele não fez parte, né? Então... eu não sei como é que ele chegou no Brasil. Esse daqui foi pela COSAC muitos anos depois, então, mas enfim, você não fez parte, mas... ainda é criança ou não? Não, não. Eu soube dele, eu era adulta, e aí eu comprei e fiquei muito feliz, porque, enfim, né? É maravilhoso demais. Na verdade, eu acho que para muita gente ele chegou o filme antes, né? O Onde Vivem os Monstros, e aí vai ver referência lá depois, mas é um classicíssimo, assim. Gibi, né? Turma da Mônica. Em casa não, em casa É muita coisa. todos. Na verdade, meu contato com a leitura, de novo, dos meus pais. Meus pais estavam lendo o tempo todo. Até hoje,
É um dos assuntos recorrentes. E aí, tá lendo o quê? Tanto quando eu falo com meu pai, quando eu falo com a minha mãe, sempre estão lendo alguma coisa. Às vezes vão para um lado mais light, às vezes vão para um lado mais pesado, e tem todo tipo de livro tinha em casa. E eles me contam, isso eu não lembro, eu era muito pequeno, de eu pegar livros e fingir que estava lendo, para me socializar com eles. Eu ali com 2 anos de idade, meu pai lendo um lado, minha mãe lendo do outro, eu pegava um livro lá. Aí, aos poucos, eles foram me ensinando. Não, então, não é assim, está de cabeça para baixo. Ó, isso aqui é A. Aí eu aprendi a ler com eles. Eu aprendi a ler com 4 anos, lendo em casa. Né? Eu lembro quando eu Eu também aprendi antes de ir para a escola por isso, porque eu queria muito, e aí eu falei, então vamos aprender, vamos ensinar isso aqui. E outra coisa que foi muito importante para mim, não sei se eu já cheguei a comentar num outro programa, foi jornal, né? O jornal, a leitura diária de jornais, que eram especificamente o Jornal do Brasil, que era o jornal que meu pai assinava, também era outra coisa que me ensinou a história da leitura. E aos poucos, no jornal, eu descubro primeiro os quadrinhos, e aí, depois dos quadrinhos, eu vou para os quadrinhos, das revistas em quadrinhos. Né? E aí, claro, Mônica. Sempre gostei de Mônica, tive uma relação boa, mas para mim Disney sempre pegou mais, assim, porque tinha essa coisa de aventura, sabe? Assim, por mais que tivesse a aventura da Mônica, gostava mais as histórias da Mônica que eu mais gostava eram as histórias do Lobo e as histórias do Bidu. E tinha uma coisa de, aí até cabe um link aí com a própria TV Colosso, que eram histórias que revelavam os bastidores do quadrinho. Tinha um dado momento do Bidu que tinha o Bugu que aparecia do nada e atrapalhava a cena, tinha toda aquela coisa. Alô, mamãe, né? Né? Não, e começava com alô, bom dia, dona Pedra. E aí o primeiro era o Bidu dando bom dia para dona Pedra, uma coisa completamente inusitada, um cachorro azul falando com a pedra. E aí o diálogo não continuava porque acontecia alguma coisa. Eu gostava muito disso. Assim. As histórias da Mônica, Plano Infalível, Papa Capim, Horácio, eu gostava, porque também tinha outra coisa, né? E aí acho que vale até para a gente pular para um outro assunto, que era o que tinha. Né? A gente não podia muito Sim. escolher, então tá, eu quero comprar agora a revista tal. Não, tinha a Mônica e tinha a Disney, e aos poucos foi tendo super-herói da Marvel, super-herói da DC. Tinha, sei lá, algumas coisas, não sei se isso acho que você não deve lembrar. Lembra da Turma do Escovão, do Eli Fernandes? Não. Depois eles fizeram um programa que chamava... como é que era? Tutti Frutti. Agora me veio uma lembrança, e aí a gente já pula, inclusive, para o outro aspecto, que é a televisão. Uma outra lembrança que foi muito forte para mim, faleceu esse ano, Covid, Daniel Azulay. Daniel Azulay foi, para mim, uma baita influência, não especificamente na turma do Lambi Lambi, que era a turma da Mônica dele, né, que tinha a Pita, a Rita, a Damiana, enfim, professor Pirajá, a Chicória, personagens que estão no meu inconsciente de alguma forma, mas ele ensinava a desenhar. E aí também é um outro momento, porque eu sempre desenhei, assim, depois de velho parei de desenhar, mas eu fui uma criança que desenhava, eu chegava num lugar, não me socializava. Duas coisas que eu sempre gostava de fazer. Eu era sempre o mais velho da turma, assim, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. Eu sou o primo mais velho, e sempre que juntava com o outro, eu estava sobrando, e aos poucos entendia esse distanciamento das crianças. E aí eu optava por duas coisas: ou eu ia desenhar, então se eu estava num lugar que estava chateado, eu virava para meus pais e falava assim: me arruma aí papel e caneta, e eu ia para um canto desenhar. Ou, à medida que fui ficando mais velho, aí 8, 9, 10, tem enciclopédia na sua casa? E aí eu ia lá pegar a enciclopédia, esse artefato maravilhoso que era a internet da nossa época. Eu lembro que ler enciclopédia era um passatempo. Descobrir animais novos, períodos históricos, enfim. E tinha muito de você perguntar as coisas para os pais e eles, vai olhar na enciclopédia, né? Tipo, Total, não vou responder, olha lá. É muito. Eu desenhava também, então mais uma coisa em comum, assim, para mim também o desenho veio desde sempre. E quando eu descobri que alguém desenhava casa, eu falei, então é isso que eu quero fazer, estamos aí, né? Tomei essa decisão numa época muito irresponsável na minha vida, vamos ser arquiteto. Mas entendo muito, assim. E o gibi, né, voltando só um pouquinho, eu também desenhava, às vezes eu fazia muita cópia, assim, de personagem, né, tentava ilustrar e tudo.
Mas Mas você vamos, acho que a gente está entrando para televisão. Hã? fazia os seus personagens? Não, eu não criava meus personagens, não. Mas eu criava casas. Para mim é Eu uma coisa, criava. o desenho para mim também é esse ponto de virada. É quando eu paro de Aham. fazer os personagens alheios e começo a fazer meus próprios personagens, minhas próprias histórias. E aí tinha toda aquela Uhum. coisa, como a influência Disney era grande, tinha Patópolis, né, que era até a cidade do Pato Donald, todo mundo vivia. E tinha a história de Uhum. Patópolis, quem fundou Patópolis. E eu tinha uma piração de uma cidade fictícia. Eu criava, a cidade chamava Uhum. Alexandria, depois evoluiu para Magistral, que é outro nome. E aí eu tinha essa cidade chamada Magistral, que era uma coisa meio cidade do interior, mas aos poucos tinha um centrinho, que iam crescendo prédio, tinham personagens, que não tem mais nada disso, meus pais jogaram fora. Mas foi um momento que eu falei assim, não, não estou simplesmente copiando a história dos outros, Uhum. estou fazendo minhas próprias histórias. Também é um outro momento em que você se liga que você não é mais criança. Mas vamos para a TV. Eu acho que, para mim, eu também acho que dá para fazer esse paralelo, porque eu acho que na hora que eu começo a desenhar projeto, era eu e minha prima, e a gente começou, também arquiteta, na hora que a gente começa a projetar, a gente vira a criança que vira a noite desenhando, né? Insuportáveis. Vamos pra TV, vamos falar de um negócio mais assim, tipo, o que que era? Pra mim, tá? Xuxa, Trapalhões, Chaves um pouco depois, né? Era isso. E os desenhos, né? Uhum, uhum. Os desenhos que tinham lá. E desenhos com horários, né? Não tinha Aí isso. de você. Quero assistir desenho, tá passando desenho. Um canal de desenho, uma TV que, É né, que muito não é bom. aquela com 3 canais. Pois é isso. Em Brasília tinha 5 canais e desenho era só. Tipo, aí você estava comentando a história da aula matutina e da aula vespertina, né? Sim, se você estudasse de manhã, você não ia ser uma criança que vê o desenho, né? Só Então, sábado. eu estudava de manhã e tinha desenho à tarde. Só que aí passavam justamente os outros desenhos que não eram os desenhos novos, que eram os desenhos velhos. Popeye, Tom e Jerry, Uhum. Hanna-Barbera, todos esses Ah, personagens passavam Flintstones, em outros Jetsons. programas. Nos programas, eu não vou lembrar qual o título do programa e tal, mas eram Uhum. programas que passavam no SBT, na Bandeirantes, sei lá onde. Sendo que à tarde, né, na Globo, que era essa coisa bem, todo mundo assiste Globo. Uhum. A Globo de manhã era, a princípio, na minha infância, eu cheguei a pegar o Globinho, que era com a Ah, Paula Bula. Não, nossa, não lembro. eu vi, tipo, eu tenho uma lembrança em casa de TV preto e branco. Saca? Até, sei Uhum. lá, os 5, 6 anos, a única TV que tinha em casa era a TV preto e branco. Aí chega a TV colorida e junto com a TV colorida, a Turma do Balão Mágico. E a Turma do Balão Uhum. Mágico tem uma curiosidade engraçada, que o cara que escolhia as músicas da Turma do Balão Mágico, que a maioria, em sua maioria, era de qual outro país da América Latina, mas eram músicas infantis cantadas em espanhol, que tinham versões. Sim, esse documentário, né, o História Secreta, fala muito isso. Ele fala quais foram trazidas da Itália, a Super Fantástico, acho que foi trazida da Itália. Tinha muito isso, né? Era um plágio e ninguém nem sabia, nunca ia saber que era um plágio. Como é que ia No ficar caso, sabendo no quando chegasse? caso do Balão Mágico, eu acho que não era plágio, acho que era uma coisa deles davam crédito para o artista original. Ah, tá. Plágio acho que tem muito mais a ver com o rock brasileiro. E eles Aham. faziam a versão. E aí tem uma coisa curiosa que um dos caras que mais fez versões para o Balão Mágico Ah. testava as versões com a sua filha, que com o tempo se tornou a cantora Cel. A Nossa, que Cel incrível. é filha Sim. do. Exato, pois é. Ela é meio beta tester das músicas do Balão Mágico. Que bom, hein? Nossa, maravilhosa demais. Ela é muito, né? Ela é excelente. E aí, quando chega a Xuxa, para mim é esse ponto de virada que você estava falando da TV Colosso. A Xuxa, Uhum. para mim, já era Separou. uma coisa para os meus. E aí tinha uma coisa também que mudaram os desenhos animados. Que aí os Uhum. desenhos deixam de ser uma coisa meio engraçada e caricata e vira uma coisa meio desenho animado do Rambo, desenho animado de comandos em ação. Eu achava chato aquilo. Isso não dá, mas vamos lá. Acho que a gente vai ter um ponto em comum. Caverna do He-Man, Dragão? He-Man. Eu lembro que eu odiava He-Man Também. porque Ah, eram, não, eu eu gostava. falava, desenhos desanimados, porque eles mal se moviam. E tinha uma coisa, do jeito que eles se moviam, tipo, parava assim, fazia assim.
Fala, cara, o negócio não se mexe. Outra coisa, isso aí você deve ter, todo mundo passa por esse determinado momento, que é aquela hora que você começa a entender a lógica do desenho animado. Você tem um monte de pedra, e aí tem uma pedra que está desenhada de um jeito diferente, que você vê o contorno e aquela pedra cai. Então quer dizer que quando não é meio pintura, vai ter um movimento. Olha ali, aquela moita, ele tem um monte de moita. Aquela moita ali está com contorno. Aí ela se mexe. Eu não Entendeu? tive esse momento, não, viu? É seu. É seu. Mas voltando, né? A programação infantil era de manhã. Era de manhã, basicamente, né? E eu já conversei com várias pessoas, assim, em retrospecto, quem não gostava do apresentador e ficava. Era sofrido, né? Porque você tinha que tirar o comercial e a parte do apresentador só para ver o desenho. Acho que a gente aprendeu a esperar, né? Um pouco também. Sim, sim, com certeza. Chegar esse momento. E tinha que esperar. E aí, eu acho que um gancho para isso, a gente vai para a TV, para o filme, né? Porque a sessão da tarde. Os filmes passados na sessão da tarde. Mas Isso filme da era sessão da também. tarde, no teu tempo, sessão da tarde passava o quê? Passava o filme infantil? Já passava algumas coisas assim até mais pra frente. Tipo, passava muito Xuxa e Trapalhões. História Sem Fim era coisa do SBT, né? Quero Ser Grande, que até hoje é um dos meus filmes favoritos. Eu amo, amo, amo. Quero Ser Grande, maravilhoso. Acho que é um dos filmes, inclusive, que eu já mais vi na vida. Mas era muito isso. O que tinha? O que você assistia? Não, sessão da tarde no meu tempo não era uma coisa de criança, não. Tinha um programa que passava sábado ou domingo, chamava Disneylândia. Eram os filmes feitos para canais, para o canal, acho que era para a ABC, telefilmes norte-americanos que vinham para o Brasil, e aí eram coisas mais água com açúcar e coisas que mais para o público infantil. Mas no meu tempo, sessão da tarde era Curtindo a Vida Doidado, Gatinhas e Gatões, sei lá, tipo, Porques não, Porques já não era, mas tinha essa coisa de um terreno adolescente, né? Não tinha Malhação na época, e aí eu lembro direitinho que tinha, isso você não vai lembrar nem a pau, tinha a Sessão Aventura, que eram seriados de aventura, que aí segunda-feira era um, terça-feira era outro, e se repetiam, aí, tipo, sei lá, o Incrível Hulk, né? Esse tipo de seriado. MacGyver, por exemplo, também passava na Sessão Aventura. E depois tinha a Sessão Comédia. E eu acho que a Sessão Comédia ela tem uma sobrevida maior, que eram seriados de comédia. E eu lembro quando estreou a Sessão Comédia, que era... Vou tentar fazer um exercício aqui. Super Gatas na segunda-feira, você lembra desse seriado? Golden Girls, que eram 4 senhoras, avós, lembrando os tempos dela e se confrontando com a... Nossa, eu lembrei de tudo agora, eu fiquei impressionado com a minha memória. Com os anos 80, como assim? Todo mundo se veste desse jeito, e um era mais, pagava de gatinha, e a outra era mais reaça, falava assim, é por isso que essa juventude está perdida. Aí depois era Primo Cruzado, que é em português, eu não vou lembrar o nome, mas que tinha uma piada, porque primeiro tinha esse nome Primo Cruzado por causa do cruzado, do dinheiro cruzeiro, que em suas várias tentativas de salvar da inflação se tornou cruzado, e aí eles fizeram essa brincadeira com o Primo Cruzado, que era um personagem na versão americana que vinha da Polônia para morar com um cara em Nova York. Então tinha toda a coisa do choque de uma pessoa do leste europeu, de trás da cortina de ferro, com uma pessoa ali, capitalismo e tal. Só que no Brasil, eles resolveram transformar o primo num mineiro do interior. E ele falava com sotaque, era o Zeca, o Joca, não lembro o nome assim. E aí, todas as piadas eram piadas, e tipo, depois eu fui ver, depois de velho, e tipo, não tinha nada a ver. Eles simplesmente trocavam as piadas e não precisava que a piada tivesse a ver com a história do episódio. Na quarta-feira era Caras e Caretas, que era um seriado sobre uma família que tinha o jovem Michael J. Fox. A primeira coisa que o Michael J. Fox faz na TV,
E ele já era ali uma revelação, nossa, incrível. E aí a piada do Caras e Caretas eram pais hippies que tinham filhos caretas. Michael J. Fox era um menino de 15, 16 anos, que era um Yuppie. Estava o tempo todo arrumado e pensando no mercado, nas ações. E o pai, pelo amor de Deus, o que eu fiz para merecer isso? Quinta-feira era o Poderoso Benson, que era a história do mordomo da Casa Branca. Sexta-feira, esse você deve lembrar, Super Vic. Sim, Super Vic, sim. Pois é, Super Vic estreou na Sessão Comédia. E aí era isso, Sessão da Tarde, Sessão Aventura, Sessão Comédia, Novela das 6. E aí o espaço para o adolescente era à tarde. Ah, entendi. E ali, adolescente, 13, E vem 14 anos. cá, Juba e Lula tá aí? Entra, onde é que Tá entra? aí, Eu nem sei. mesmo tempo. Jubilula já era uma coisa que tipo meus pais deixavam eu assistir, mas não era propriamente para criança. Eles deixavam porque eles eram bem tranquilos em relação a isso. Que é isso, né? Você parar para pensar, Jubilula é um triângulo amoroso, né? Começa aí, é um trisal, como gostam de falar hoje. É um casal de três que morava junto, não tinha, adotaram uma criança, o bacana, e a vida era assim, saca? Continuava, inclusive a Armação Ilimitada, que era o nome. Não recomendo, se você tem boas lembranças da sua infância ou adolescência assistindo a Armação Ilimitada, não recomendo voltar porque envelheceu mal. Puxado, né? Nossa, como tá difícil, tanta coisa. Pois é. Então deixa assim, né? Deixa lá. E outra coisa que era a TV Pirata, né? E a TV Pirata também foi outro choque para mim, quando eu descubro tanto o Saturday Night Live quanto o Monty Python. Eu falo, porra, mas todas as piadas vieram daí? Basicamente uma adaptação, era a história que estava falando do plágio, no plágio da música brasileira. Enquanto a gente descobre que os Titãs plagiaram Gang of Four, que os Paralamas plagiaram Specials, e por aí vai, assim, copiaram frases inteiras. Esse plágio, tinha essa coisa, nunca vão descobrir que a gente está Então. uma doença. Imagina, do outro lado do mundo, nunca vai chegar. E chegou, né? Hoje a gente sabe todo mundo quem é quem. Então é tipo isso. E aí a gente pula, porque fica essa zona entre o cinema, né? E a TV, então vamos ao cinema. Vamos ao cinema. Qual foi o primeiro filme que você viu no cinema? Super Xuxa contra o Baixo Astral, 1988. Você pediu ou foi levada? Pedi. E mais, pra mim, não sei se isso acontecia, se não, eu acho que é geral, porque era férias, né? Era um lançamento de férias. Então, férias, eu só ia ao cinema nas férias com esses filmes nacionais. Depois, Xuxa, Trapalhões, é isso. Férias. Era um programa de férias. Ir ao cinema era um programa de férias. Não era uma coisa do dia a dia, assim. E acho, hoje a gente sabe o quanto isso é sincronizado, né? O quanto as coisas já saem pensando nas crianças de férias. Mas acho que lá era assim também. Claro, com certeza. Era né? férias escolares. Eu lembro que aí, já mais adolescente, e aí meus pais são do Ceará, então eu passei boa parte das minhas férias de fim de ano em Fortaleza. E aí tinha um dado momento da gente ir pro cinema para ver um filme. Vamos ver um filme. E aí eu lembro que tinham 2 cinemas perto de onde a gente ficava, né? Um shopping, Proto Shopping. E os 2 cinemas, durante todo o verão, acho que 88, 89, passaram 2 filmes. Acho que é um pouco mais, acho que é 90 ou 91. Um era aquele... Estou com um nome na cabeça que é Linha Direta, Linha Mortal. Eram com a Julia Roberts e com o Kyle, não, o Kiefer Sutherland, que era sobre vida após a morte. Tinham descoberto um jeito de entrar em contato com a pessoa depois que ela entrasse em coma e tal. E o outro, eu não vou lembrar, acho que era Um Sonho de Verão, que era o filme das Paquitas. Ah, sim, sim. Eu achei esse filme das Paquitas umas 3 vezes no cinema, que era isso, durante o vi. verão inteiro. E aí tinha outra coisa, eu estava até comentando em outro programa, aqui acho que não lembro se com o Dodô ou com o Graciotti, que antigamente você não tinha lugar marcado. Não só não tinha lugar marcado, como você podia ficar de uma sessão para outra. Ah, sim, sim. E eu assisti vários filmes assim. Então, eu também. E eu tenho, talvez, trauma. Vamos de novo para terapia. Meu pai, ele não era muito assim com o horário. Então, muitas vezes a gente chegou vendo um filme começado para ver o começo. Você faz isso com uma criança?
ficava na sessão para ver o começo do outro. Olha, eu vou hoje, assim, eu sou pontualíssima e acho que pode ser que venha daí, não sei. Nossa, mas vem cá, qual foi o primeiro filme que você viu? Que eu vi no cinema foi Bernardo e Bianca. Não fui Ah, que desenho demais. animado da Disney, né? Considerado a pior fase da Disney, mas para mim tem um Uhum, lugar sim. específico, né? Que é a pior fase da Disney, que eles chamam de Era de Bronze, que Uhum. é Bernardo e Bianca, A Espada Era a Lei, Robin Hood, e termina com O Cão e a Raposa. Acho que até peripécias de um ratinho detetive está dentro disso. Aí o Spielberg faz Fievel, que é a semente do que depois vai virar a DreamWorks. A primeira vez que o Uhum. Spielberg produz um desenho animado. E é muito engraçado, tem eu não lembro qual que é a referência que você conhece esse desenho, Fievel? Vou pegar isso. Fievel é a história de um ratinho comunista que vem num barco um ratinho russo, né? Que É. vem para Nova York. Então é meio que uma metáfora, né, da toda a coisa da imigração dos europeus para os Estados Unidos, Uhum. mas ao mesmo tempo o tempo todo confrontando a coisa do ele não era comunista, desculpa. A história se passa ainda na Rússia czarista, mas confrontando aí a Rússia é uma coisa, os Estados Unidos é outra. E Uhum. foi muito engraçado. Eu li isso outro dia, que ele sabe o quadrinho Maus sobre Auschwitz. Não sabe? Nossa, isso é tão bom. Depois É. vale a pena ir atrás. É considerado um marco do quadrinho alternativo e, ao mesmo tempo, do quadrinho deixando de ser coisa de criança, sendo coisa Uhum. séria. E é uma história que. A história do quadrinho é basicamente o pai contando para o filho o que foi o campo de concentração. Só que os dois são judeus e os dois são ratos. Né? Eles são Uhum. essa coisa de desenho animado, de quadrinho, de transformar o ser humano num rato. E no quadrinho, os poloneses são porcos e os nazistas são gatos. Então tem essa coisa do gato e o rato. Tem até uma Uhum. polêmica ridícula que o Maus foi classificado, e é um livro que conta a história dos campos de concentração de forma. Uhum. Não é uma coisa, a vida é bela. Não, mostrando ali como era, super pesado. Uhum. E ele foi colocado na prateleira de ficção. Porque, embora fosse uma história verdadeira, o Uhum. editor do New York Times, que colocou ele como o melhor livro de ficção, falou assim: eu vou bater na casa do Art Spiegelman e, se atender um rato, eu digo que é um livro de não ficção. E aí depois Ai, eles ai. voltaram atrás e resolveu. Mas o fato é, havia a vontade de transformar o mouse em desenho, né, para atingir um público maior, mas por causa do filme, Uhum. esse filme que acaba abalando a Disney, eles engavetam essa possibilidade e isso não acontece. Entendi. Mas voltando aí, né? Eu assisti o Bernardo e Bianca, Uhum. depois eu fui a pedidos assistir o Saltimbancos Trapalhões, e aí voltando para o começo da conversa. O Saltimbancos Trapalhões era a versão que os Trapalhões fizeram para os Saltimbancos do Chico Buarque, com as mesmas músicas Uhum. e com outras músicas que o Chico Buarque fez para a trilha sonora desse, desse filme. E é Uhum. um disco, não só o filme como o disco, para mim tem um lugar muito especial na minha formação. É o primeiro filme que não é um desenho animado que eu vejo no cinema, e é o primeiro disco Ah. que eu acompanho as letras, que eu entendo o que está sendo falado, enfim. E aí depois tem um momento em que eu viro e falo, não, eu quero assistir ET. ET foi o Ah, momento que eu pedi, não, peraí, não. ET eu pedi para assistir, mas o momento aí ah, ET ainda é um filme infantil. ET já tem uma coisa meio de tipo, peraí, tem alguma coisa errada. E quando minha irmã se assusta com ET, era um ano mais nova, e eu não me assusto. Eu falo, peraí, mas por que ela se assustou? Enfim. uhum. E aí tem um momento aí, já é mais adolescente mesmo, pré-adolescente, que é quando eu não lembro qual foi o primeiro, mas acredito que Robocop tenha sido o primeiro filme que eu fui assistir, que não era um filme infantil,
que eu fui ver no cinema, e não só fui ver no cinema, como fui ver, sei lá, a classificação do filme era 14 anos, e eu tinha 11, 12 anos, eu fui morrendo de medo que eu vou chegar lá e os caras vão me barrar. Não me barraram, eu assisti o filme assim, felizão, gente derretendo com ácido, nego dando Sim. tiro na mão dos outros, atravessando. Falei, cara, é isso aí, é cinema, é isso, não quero mais ver outra coisa, essa coisa infantil. Então, esses foram os momentos aí, a pequena evolução de, Uhum. de como eu deixei de ser criança assistindo o filme. E tem A uma minha coisa. transição no cinema, desculpa, a minha transição no cinema foi pesada, assim, também. Foi para Sexta-feira 13 e Brinquedo Assassino. Nossa. E mesma coisa, entrando com meu pai, né? Ah, tá com o pai, entra, né? Mas Não, pesado. o Robocop e o Predador foram os dois filmes que eu vi na Uhum. época. Eu não só fui sozinho, como fui escondido. Eu não deixei, porque imagina, se eu era 14, 16 anos, eu falasse pro meu pai que ia dar merda em casa. Uhum. Mas uma coisa que você estava falando do teu pai, que levava vocês para assistir o filme pela metade, meu pai me ensinou uma coisa que eu fui botar em prática alguns anos depois, e hoje não dá mais para fazer, que era entrar de costas no cinema. Para. Esperar a saída do cinema e na hora que estava todo mundo saindo, você ia entrando de costas. Não tinha, Não é possível. não tinha lugar marcado, não tinha bilheteiro para conferir, as pessoas podiam ficar. Uma vez veio gente falar: Você já entrou no cinema? Você está entrando no cinema para sair? Não, não, não. Eu estava na sessão anterior e fiquei, né? Uhum. Ah, não, então tudo bem, pode ficar. Pois bem, hein? E é aquela coisa, mais uma daquelas coisas que você vira e fala: Não sou mais criança. Mas eu acho que tem uma coisa que acaba sublinhando todo esse nosso papo, que é Uhum. justamente a constatação do fim da infância a partir do contato com a cultura. E eu Sim. acho que tanto a minha história quanto a tua acabam mostrando que, tipo, sendo alimentado por cultura, é natural que a criança trilhe seu próprio rumo. Né? E eu acho que é uma coisa assim característica da nossa geração, e aí nossa ampliando bastante Uhum. o espectro, né? Mas assim uma geração que não teve internet, não teve TV a cabo, uma geração que tinha muito pouco recurso, né? Em termos de Uhum. midiático, não recurso financeiro, que bem ou mal nascemos com condições de ter contato com essas coisas todas, Uhum. mas poucos recursos, é isso, poucos canais de TV, fontes de informação. Eu lembro direitinho que, tipo, eu comecei a gostar de música muito cedo e ia procurar livros sobre música nas livrarias e tinha meia prateleira. Sendo que Uhum. dessa meia prateleira, metade eram songbooks do Almir Shediac. Eu tinha, sei lá, 4, 5 livros que contavam. Tipo, não tinha livro sobre os Mutantes, não tinha livro sobre MPB, não tinha Não, livro nada. sobre nada, sabe? Era uma. E eu vi, e aí tinha essa coisa. Acho que isso, essa falta de recurso, junto com a tutela pela cultura, Uhum. despertam uma curiosidade na gente que, pelo menos no meu caso, carrego ela até hoje. Sim, Estou a querendo curiosidade. novidades, quero. Não chega à compulsão. Isso aí até a gente pode falar isso em outro programa depois, porque tem essa coisa Sim. da compulsão da novidade. Já passamos por isso, né? Não precisa. Uhum. Mas eu estou sempre interessado em algo mais do que simplesmente os artistas que eu gosto. Sempre estou querendo ir além e sei da importância disso, inclusive para ter uma consciência crítica disso. Tipo, Uhum. eu acho que também tem outra coisa que é entender que é bom é diferente de eu gosto. Eu acho que essa consciência crítica surge aí. Sabe? Você pode até falar assim, tudo bem, é bom, mas não é para mim. Uhum. Sabe? Eu acho que Sim. eu, pelo menos, aprendi esse discernimento nesse momento da minha vida. Na entrada. Esse discernimento, para mim, veio nas artes plásticas, né? Também teve isso, fazia escolinha de artes e tal. Então, eu via desenho, pinturas e coisas que eu achava feias. E aí tinha ali meio que uma professora orientando, fala, não, tá, é isso, né? Aí você começa a ver falar, tá bom, realmente, né? O resultado é feio. Depois, em outros níveis, quando você vai ficando, né, adulto e vai entrando em contato com as obras, você entende isso muito mais. Mas para mim foi assim, com a arte plástica.
Olhar para o quadro e falar, de repente esse quadro é feio, mas espera aí, tem coisa ali, tem valor, né? Mas Então, provavelmente isso está ligado a justamente esse período da nossa vida que a gente despertou o interesse por isso. Por mais que é feio ou não acho. É. a gente conseguiu entender E, porque não é feio graças a isso, né? e eu diria que tem esse treinamento, eu já citei um pouquinho, acho que hoje aqui, mas que é um treinamento psicológico, eu diria, né? Que é da apreensão, né? Cada coisa dessas tem um tempo. E é um tempo longo, né? A gente fala de 2 horas, está falando de um disco, de repente 60 minutos, ou livros. Então, a gente aprendeu a ter um tempo, né? De ficar ali com aquela coisa. Uhum. E um E tempo... falando em livro, Fala. Não, eu pensei, queria não, eu comentar trouxe um livro. só a coisa dessa coisa do tempo, é tempo de espera, né? A Tempo de gente espera. não sabe esperar. Uhum. Mas sei lá, o primeiro disco que eu comprei, não, que eu pedi para comprar, foi o Thriller do Michael Jackson. 5 anos depois veio o Bad. 5 anos, saca? Uma vida. Pois é. Pô, eu tinha 7 anos quando o Thriller saiu e eu fui ouvir o Bad com 12, sabe? E hoje a gente fica sendo massacrado. Qualquer artista lança várias coisas uma atrás da outra, enfim. Mas você ia puxar um outro assunto? Eu vou puxar um assunto. Eu não sei se a gente já está caminhando para o fechamento, mas eu vou puxar um assunto que começa a fechar, pelo menos, porque eu acho que mesmo ele a gente vai abrir um pouco. Aham. O Nu de Botas, do Antônio Prata. Não li. E além de ser isso que a gente está falando, são memórias de infância dele, ele é da nossa geração. Então aqui tem, nossa, quem aqui tá tomado pelo clima da nostalgia e querendo mais, vem para cá, até porque, né, vai falar com um grandioso. E é Bozo, tem tudo aqui, assim, as referências de infância, contato da infância, assim, e ele pega uns pontinhos, assim, da transição também, quando ele via determinadas coisas, assim, né, do conteúdo mais adulto. E eu trouxe um trecho, acho que eu sempre tenho que fazer isso, né? Eu trouxe um trecho que eu quero ler, e vamos lá. Esse capítulo chama Mulher Pelada. E aí o pai dele trabalha na cultura artística, e ele, às vezes, o pai dele leva ele lá pro teatro. Que apelo tinha um painel de pastilhas do Di Cavalcanti, diante dos neons em forma de dançarinas de cancã, levantando e abaixando as pernas, bocas abrindo e fechando, luas cheias, crescentes e minguantes, cometas espichando as caudas, estrelas acendendo e apagando. O que o projeto modernista de Rino Leve, entre fachadas imitando castelo medieval, gruta rochosa, chalé alpino, com portas espelhadas, douradas, prateadas, forradas de couro preto, branco ou vermelho. Por aquelas portas pude ver de relance, 1 ou 2 vezes, palcos esfumaçados, o pisca-pisca da luz do estrobo, as prateleiras repletas de garrafas coloridas e, assim, confirmar a suspeita de que o teatro do meu pai era o estabelecimento mais desanimado da região. E assim, vamos encerrar falando desse prédio, porque assim, Vale. para Aí todos, é a né? tua área. Cultura artística é Eu só conheço teatro, de né? nome. Ele O é próprio Rino Leve eu só conheço de nome. Não, não sei. O Rino Leve ele é um arquiteto paulistano de ascendência italiana, com esse nome. Ele nasceu na virada do século, ali em 1901. Ele entra na arquitetura modernista brasileira, né? Ele é desse movimento. Então, a produção dele é de 1950, o teatro é dessa época. Aquela coisa, linhas certas. Outro, quer ver um projeto do Rino Leve que, né, quando a gente fala, para quem não sabe, é a Fiesp na Paulista, né? O ralador de queijo. Então, o Rino Leve tem esse projeto cultura artística com esse painel do Di Cavalcanti, que é ainda, né, os principais painéis expostos em São Paulo, externos. O Cultura Artística passou por um incêndio ali para 2008, né, e toma história, né? Eu trabalhei num escritório, inclusive, que estava com esse projeto e acho que, né, agora vai, ou sei lá como tá. Não sei como tá a Cultura Artística. Uhum. E a grande questão é o contexto ali do lado, né? O tal do castelinho, né? Como é que é? Para quem não é de São Paulo? É o fim da Augusta, né? Uhum. Não, conta tu. Agora tu começou, Não termina. sei. Não sei. O Antônio Prata já falou, né? Ah, tá bom. É isso, né? Porque aí já saímos da infância, né? Ah, sim. Então, você vê, esse trechinho que eu li já é isso, né? Uma criança olhando isso, Pois é, vendo as casas de shows, total. palco, mulheres. E
Perguntar aí para quem está assistindo a gente quais são as suas referências para o momento em que você deixou, entendeu que você não era mais criança e se esse momento teve alguma relação com cultura, né? Se foi um livro, Uhum. um disco, uma peça, a gente nem falou de teatro também. Mas, enfim, né, como a gente citou aqui, vários exemplos que ajudaram a gente a entender não só que estávamos saindo de uma fase indo para outra e como essa mudança foi crucial Uhum. para que a gente se tornasse quem a gente É isso. é. É isso. Muito Encerramos. obrigada por hoje. Eu agradeço. E é isso. Já já continuamos. Beijo, Polly, e até. Beijo, beijo, Matias. Tchau, tchau. Tchau.